Abra comigo a palavra em Êxodo capítulo de número 25. Amém? Êxodo capítulo 25. O título desta mensagem é Os Três Altares. Amém? Você já vai entender por quê. O título desta mensagem é Os Três Altares. Êxodo 25. Vou ler a partir do verso de número 1, que diz assim. Todos acharam? Êxodo 25, verso 1, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia, e azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Amém? Então, Moisés está no Monte Sinai, né? Depois de Deus manifestar ali a sua glória perante o povo de Israel, o povo vê a glória do Senhor, ouve a voz do Senhor. Moisés sobe o monte, vai estar ali, 40 dias, 40 noites, é onde Deus vai entregar a eles as tábuas, dos 10 mandamentos, a tábua do testemunho. E nesse período que Moisés está lá, Deus vai dar a ele a planta do tabernáculo, vai dar ali, as medidas de cada, inclusive, utensílio que vai ser necessário para a construção, que o Senhor ele diz aqui, deste santuário, para que Deus venha estar no meio do povo. Deus pede que se construa o que, igreja? Um santuário. O que é isso? Um lugar santo, amém? Para que o Senhor possa habitar no meio deles. E aí, para isso ele pede, como você leu aqui comigo, que o povo traga essas ofertas. Então vou ler aqui mais uma vez, a partir do verso 8, e diz: E me farão um santuário, e habitarei no meio deles, e conforme tudo que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Então agora eu leio, e toda igreja repete comigo bem alto, bem forte. Vamos lá? E me farão, mais alto, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles, conforme a tudo o que eu te mostrar, para o modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que o Senhor é fiel para falar contigo nesta noite através desta palavra? Se você crê, então desocupe as suas mãos, e a Ele, ao Senhor nosso Deus, nesta noite vamos oferecer agora a melhor, a mais fiel, sincera e verdadeira salva de palmas pela sua palavra. Isso, aplaude e glorifica o nome do Senhor. Enquanto você aplaude, diga glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, move a tua unção, move o teu poder, Pai, move o teu Espírito Santo neste lugar, e fala, Pai, esta noite a cada vida, a cada coração, Senhor, que te aplaude, que te glorifica pela tua palavra. Meu Deus, que não seja eu a falar de maneira nenhuma, mas o teu Espírito Santo a falar agora, e que a tua santa e poderosa palavra nesta noite ela vá, Senhor, e produz o fruto, o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podeis se assentar, amém? Glória a Deus. Então, entenda, igreja, Deus vai dar a Moisés, todo o modelo, toda a instrução para a construção
do tabernáculo, que é um santuário que Deus pede que se levante, que se construa, para que ele venha habitar no meio do povo. Glória a Deus. Preste atenção nisso, por quê? Porque este santuário, este tabernáculo que Deus manda se levantar, ele tem toda uma organização que nos traz uma grande revelação. Por quê? Porque hoje nós somos o santuário de Deus. Hoje nós somos o templo de Deus. Não é isso que a palavra de Deus diz? Sim ou não, igreja? Hoje nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Amém? Então aqui é a primeira vez que vai haver isso, um templo, um santuário para o Senhor na terra. Até então se levantava apenas altares. Amém? Por exemplo, o Abraão, aonde ele erguia a sua tenda, levantava o seu acampamento, ele num local propício, ele erguia um altar, e naquele altar ele fazia sacrifícios, ele adorava o Senhor. Amém, igreja? Então, até esse momento apenas se fazia altares. O próprio Jacó, quando teve um encontro com Deus, que ele viu uma escada subindo até o céu, e disse, este lugar não é outro lugar senão a casa de Deus, e vai chamar o nome daquele lugar Betel. Betel significa a casa de Deus. Ele pega a pedra que ele estava ali deitada sobre ela, que era o seu travesseiro, e a põe por coluna, põe como altar, derrama o azeite ali, e ali faz um sacrifício, um voto com o Senhor. Amém? Então até então não existia um templo, um santuário para o Senhor na terra. A partir de agora vai existir. A partir de agora Deus liberta Israel da terra do Egito, Deus vai conduzir este povo à terra prometida, e Deus vai ordenar a este povo que construa este santuário para que ele venha habitar no meio do povo. Como o povo, ele estava peregrinando no deserto, até possuir a terra, e o povo habitava debaixo de tendas, o tabernáculo, esse santuário, também vai ser em forma de tenda. Amém, igreja? Na hora que levantava o acampamento, as pessoas desmontavam as suas tendas, também se desmontava esse tabernáculo, também se desmontava esse santuário e seguia a viagem. Quando em algum lugar eles se levantavam um acampamento, no meio do arraial eles se levantavam o santuário. E era tão interessante que era assim, aqui ficava o tabernáculo e para cá ficava, se eu não me engano, 3 tribos, para cá 3 tribos, para cá 3 tribos e para lá 3 tribos, São 12 tribos de Israel. Então, para um lado, para o outro, no norte e sul, se espalhava ali 3 tribos, as tribos ao redor do tabernáculo. O tabernáculo ficava no meio do acampamento. Amém? Aí o que vai acontecer? Quando o povo conquista a terra prometida, e está lá agora, cada tribo já tem seu território, e não tem mais, o povo não habita mais debaixo de tenda, o povo não é mais peregrino, o povo conquistou a terra prometida, Israel é uma nação, cada tribo tem seu território. Enfim, o que acontece? Apesar do povo já ter ali, vamos dizer, a sua morada fixa, a arca do Senhor, a arca da aliança, que é onde ficava a presença de Deus, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, ainda ficava debaixo da tenda, embora o povo não se movesse mais. Aí quem vai ter o desejo no coração de construir para o Senhor um templo, amém? Não mais ali de tendas, mas um templo magnífico. Quem foi que sentiu esse desejo no coração? Quem sabe? Foi Davi, igreja. Davi se torna rei, conquista Jerusalém, e ele vai dizer: eu que sou homem, eu habito num palácio, e a arca do meu Deus está debaixo de tendas e tal. Ele sente esse desejo no coração, só que Deus não permite ele construir, e diz que quem vai fazer esta obra vai ser quem? Salomão, e Salomão é que vai construir o templo do Senhor em Jerusalém, seguindo os moldes do tabernáculo. Glória a Deus. E depois, vai vir Jesus, que vai olhar para o templo e vai dizer, dentre 3 dias eu derrubarei este templo e o reedificarei. Jesus estava falando ali da sua morte e da sua
ressurreição. Sim ou não, amados? E realmente, inclusive, né, ele vai dizer aqui, não vai ficar pedra sobre pedra, e 70 anos depois de Cristo, o templo foi destruído e está destruído até hoje, né? A única coisa que eles têm lá como lembrança do templo lá em Jerusalém é aquele muro chamado de Muro das Lamentações. Quem está compreendendo isso? Porque ali, a partir de Cristo, o templo foi destruído. Por quê? Porque Jesus vai dizer: a partir de agora, né, nem no templo, nem no monte adorareis, mas o verdadeiro adorador adorará o Pai em espírito e em verdade. Glória a Deus. Quando ele diz: em 3 dias eu o reedificarei, né, porque ao 3º dia ele ressuscitou, venceu a morte, subiu aos céus, glória a Deus, e rogou ao Pai para que derramasse sobre nós o Espírito Santo. Amém, amados? E aí Jesus Cristo vem estabelecer e fazer de nós o templo do Senhor na terra, o templo e a habitação do Espírito de Deus. Glória a Deus. Agora olha o mistério. Mas a construção do templo, ela segue o mesmo modelo até nós. Como foi que Deus estabeleceu a construção do tabernáculo, esse santuário que ele pediu que fosse erguido para que ele viesse habitar no meio do povo? O tabernáculo, ele era dividido em 3 átrios, amém? O primeiro átrio era o átrio exterior. O que havia no átrio exterior? No átrio exterior havia um grande altar de sacrifício, que é onde eu vou falar daqui a pouco com vocês, quando as pessoas traziam os sacrifícios ao templo, ao tabernáculo, né? O sacerdote, ele pegava ali aquele animal, aquele boi, aquela ovelha, né? Derramava o seu sangue, e aquele animal, ele era colocado neste altar. Era um grande altar, né, revestido de bronze, onde ali se colocava o fogo e se lançava ali o animal a ser queimado, a ser sacrificado. Amém? Então havia esse altar do sacrifício. Havia-se uma bacia que era usada para a purificação. É igual a gente faz hoje o batismo, né? Quando a pessoa ela nasce de novo, ela se entrega para Jesus. Então o sacerdote, né, antes de entrar no átrio interior, e se purificava ali. Então havia essa bacia que servia para a purificação. E aí vinha o átrio interior, ou lugar santo, né? No átrio interior, no lugar santo, havia a mesa dos pães da proposição, que tem um simbolismo que eu não vou entrar em detalhe hoje, para a gente não se alongar muito, como também havia ali, né, um candelabro, né, um castiçal, né, com as 7 lâmpadas, né, que simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Também não vou entrar nesse detalhe hoje. E além da mesa ali com os pães da proposição, além do candelabro, havia um altar, que era o altar de incenso. E é sobre isso que também nós vamos falar hoje, os 3 altares. Amém? E ali, esse altar de incenso, ele ficava diante do véu que separava o lugar santo, ou átrio interior, do santo dos santos, ou lugar santíssimo. Amém? E no Santo dos Santos, né, estava ali a Arca da Aliança, e sobre ela o altar do propiciatório, que era aquela tampa de ouro que estava sobre a arca, de onde se levantavam 2 querubins, amém? E no meio desses querubins, ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava para aspergir uma gota de sangue pela propiciação do pecado do povo de Israel. E era ali, no Santo dos Santos, né, sobre a arca, onde estava ali o altar do propiciatório, e nesses querubins, que ficava a Shekinah, amém? Que ficava a presença de Deus, a glória do Senhor. Quem está compreendendo isso, diga amém. Então este era o modelo do tabernáculo. Glória a Deus. Este modelo se seguiu do tabernáculo para o templo. Quando se ergueu o templo era a mesma coisa. Existia o átrio exterior com a bacia da purificação, o altar do sacrifício, o átrio interior, ou lugar santo, com a mesa dos pães da proposição, né, o castiçal, o candelabro, né, com as 7 lâmpadas, e o altar de incenso. E existia aí o véu que fazia a separação entre o lugar santo e o santo dos santos, onde tinha aí a arca da aliança.
e o altar do propiciatório. E aí depois vem nós. Olha que coisa interessante. Então o altar, aliás, o templo, ele era composto por 3 átrios. Assim também nós, que hoje somos o templo, nós somos compostos por 3 átrios. O átrio exterior, o nosso corpo, a nossa carne, glória a Deus. O átrio interior, que é a nossa alma, né? Ou lugar santo. E o santo dos santos, que é o que, igreja? Que é o nosso espírito. Glória a Deus. Então olha que coisa tremenda. Então Deus já estava ali desde o princípio revelando, né, o seu propósito. Nós fomos feitos para ser o templo e a habitação do Senhor. Então vamos lá. Em cada átrio tem um altar. E altar é lugar de que, igreja? Altar é lugar de que, igreja? Diga comigo, não. Adoração sim, mas altar é lugar de sacrifício. Só se faz um altar para se fazer o quê? Sacrifício. Quando se faz um sacrifício. Glória a Deus. Então vamos aqui na palavra, no primeiro altar. Abra aí comigo em Êxodo capítulo de número 27. Êxodo capítulo 27. Quem está aí recebendo o mistério, diga glória a Deus. Êxodo 27, verso 1, é o primeiro altar chamado de altar dos holocaustos, né? Eu falei altar do sacrifício, é a mesma coisa, né? O altar dos holocaustos. Diz assim: farás também o altar de madeira de acácia. 5 côvados será o seu comprimento, e 5 côvados a largura, ou seja, está escrito aí, será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e cobrirás de cobre. Olha que coisa interessante. Os outros altares, você vai ver comigo que serão revestidos de ouro, mas este altar ele será revestido de cobre, amém? Feito de madeira de acácia e revestido de cobre. Verso 3, far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a cinza, né? Do que vai ser queimado ali. E as suas pás e as suas pás e as suas bacias e os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal, e nos seus 4 cantos, 4 argolas de metal, nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar, para baixo, de madeira, que a rede chegue até o meio do altar. É como se fosse, né, aquela grade da churrasqueira, para você, né, ter aí a noção. Verso 6, farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre, e os varais serão postos nas argolas de madeira, que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado, ou seja, quando desmontar o tabernáculo para poder carregar esse altar. Então se colocava 2 argolas de cada lado, onde se passava esses varais. Aí um sacerdote segurava aqui, outro sacerdote segurava aqui, outro sacerdote do outro lado, e assim sucessivamente, né? Ou seja, para poder se mover, se locomover este altar. Verso 8, oco e de tábuas o farás, como este se mostrou no monte, assim o farão. Glória a Deus. Então este altar não era um altar muito glorioso, era um altar como você vê aí de madeira, né, e oco, revestido de cobre, porque era um altar para fazer o que, igreja? Para ali se oferecer os sacrifícios, né? Então geralmente, inclusive, os animais eram sacrificados em propiciação ao quê? Ao pecado, né?
Então, quando uma pessoa pecava, ela vinha até o templo e dizia: Senhor, eu pequei, colocava ali a mão sobre a cabeça do animal, e o sacerdote degolava o animal, e aquele sangue, né, era derramado, aquele animal era morto. O salário do pecado é a morte, pelo pecado do pecador, e aquele animal era apresentado no altar, né? Ou seja, o que Jesus Cristo fez ao morrer por nós e derramar o seu sangue foi isso, né? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, só que o seu sacrifício é um sacrifício vitalício. Glória a Deus. A partir de agora, a partir do sangue de Jesus derramado, não é mais necessário derramar sangue de animais pela propiciação de pecados, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então isso fez até com que realmente não houvesse mais o templo. Deus permitiu e fez com que o templo fosse destruído. Porque se o templo de Israel existisse, saiba que até hoje os judeus estariam ali sacrificando animais pela propiciação do pecado. Você sabia disso? Quando o templo, né, for reedificado, e ele vai ser reedificado, e quando ele estiver sendo levantado, esse é um dos sinais do fim, né, que é quando ali vai se levantar o anticristo, e os judeus aguardam a reedificação do templo, para inclusive retornar com esse sacrifício dos animais. Amém? Então vamos lá, né? Nesse altar, nesse átrio exterior, o que havia? A bacia da purificação e este altar, que era altar de sacrifício. O que acontece? Nós hoje somos o templo, e o nosso corpo é o átrio exterior. E aqui no átrio exterior, no nosso corpo, na nossa carne, o que nós temos que fazer? Nós temos que sacrificá-la, glória a Deus. É onde nós temos que fazer os nossos sacrifícios, né? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né? Para seguir a Jesus e nos purificar. Quem está compreendendo isso, diga amém. Então o caminho, por exemplo, do sacerdote para o Santo dos Santos era esse. Se oferecia esse sacrifício, se purificava, se entrava no lugar santo. Daqui a pouco eu vou falar como eram feitas as coisas lá dentro. E dali entrava-se no Santo dos Santos, que era onde a presença de Deus estava. Amém? Hoje, como eu falei, nós somos o templo do Senhor. Então aqui o nosso corpo é o átrio exterior. E, meu amado e minha amada, o nosso corpo, ele é para quê? Ele é para ser sacrificado. Então nós temos, né, que oferecer, né, o sacrifício de nós mesmos. A palavra de Deus vai dizer isso: apresentai-vos, né, os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Quem está compreendendo isso, diga amém. Né? Então aí a gente já vai pegando a revelação. Então temos que sacrificar o nosso eu, a nossa carne, temos que nos purificar. O átrio exterior é lugar de sacrifício. O primeiro altar era o altar do holocausto, o altar do sacrifício, que ficava no átrio exterior. Aí vamos lá. Aí o sacerdote, depois de oferecer o sacrifício, né? E ali onde um animal era oferecido sacrifício e se purificar, na bacia da purificação, ele entrava no lugar santo, no átrio interior, que simboliza a nossa alma. Amém? No átrio interior existia ali, como eu falei, a mesa com os pães da proposição, existia ali, né, o candelabro, o castiçal com as 7 lâmpadas que simbolizam os 7 Espíritos de Deus. Como eu disse, não vou entrar nesses detalhes hoje para a gente não se alongar, mas no átrio interior existia um altar. Esse é o tema da mensagem, os 3 altares. No átrio interior existia um altar. Qual era o altar que existia no átrio interior? O altar de incenso. Amém? Ou seja, o que era queimado, o que era oferecido no altar do átrio interior era o incenso. E isso tem um grande significado. Veja comigo agora Êxodo, capítulo de número 30. Abra lá, por favor. Êxodo, capítulo 30. Glória a Deus. Verso de número 1. Êxodo 30, verso 1 diz assim: e farás um altar para queimar o incenso,
de madeira de acácia o farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado. Será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas, e com ouro puro o forrarás. Aí já é diferente, né? O altar do sacrifício era forrado de cobre, já o altar de incenso é forrado de ouro, né? Ele é de madeira e forrado de ouro. E o seu teto e as suas paredes ao redor e as suas pontas, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, e nos 2 cantos as farás, e de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu. Qual era a posição que ficava o altar do incenso? Diante do véu, que separava o lugar santo para o santo dos santos. Isso é importante. E o porás diante do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. Ou seja, onde que Deus vinha, onde que estava a presença de Deus? No santo dos santos, junto ao altar do propiciatório. Mas antes do altar do propiciatório, antes do lugar do santo dos santos, né, na porta, na frente do véu, tinha um altar de incenso. Diz assim, verso 7: e Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas o queimará. Então o incenso tinha que ser queimado pela manhã, né? Ou seja, daqui a pouco eu vou falar, não vou revelar ainda, calma. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Queimava de novo o incenso no altar. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. E uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá. No átrio interior. A gente já viu o átrio exterior, que é o nosso corpo, é a nossa carne, que é para ser sacrificada, que é onde temos que nos purificar. Amém? Aí vem o átrio interior, que simboliza a alma, né? Ali tem um altar. Que altar é esse? O altar do incenso, que tinha que ser queimado, né? Se acender pela manhã e pela tarde, e o incenso ali ser queimado continuamente. E ele ficava diante do véu com um propósito, porque quando o sumo sacerdote ele ia entrar no Santo dos Santos, era assim: ele pegava uma porção do incenso do altar de incenso, colocava sobre o incensário, ele enfiava a mão para dentro do Santo dos Santos, balançando aquele incensário, até que aquele ambiente se enchesse da fumaça do incenso. E quando o Santo dos Santos estava cheio da fumaça do incenso, né, tirado ali do altar de incenso, então o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos. É por isso que tem a letra daquela canção, né, do Toque no Altar, que diz: no Santo dos Santos a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Porque era assim que o sumo sacerdote ele entrava no Santo dos Santos, era debaixo da fumaça do incenso queimado no altar de incenso. O que simboliza isso? Nós já entendemos que o átrio exterior, o corpo, a carne, tinha um altar, o altar do holocausto, o altar do sacrifício, que simboliza o sacrifício da nossa carne, amém? Agora, o altar do incenso no átrio interior, na alma, o que simboliza isso? Simboliza, meu amado e minha amada, a nossa vida de oração. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 5. Abra lá, por favor. Livro de Apocalipse, capítulo de número 5.
Quem está entendendo o mistério aí, diga glória a Deus. Essa mensagem hoje, como eu falei, ela é uma aula, é profética, é profundo o negócio. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 5, e o verso de número 8 diz assim, preste atenção. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo no céu isso, né? Todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de que, igreja? Cheias de que, igreja? Cheias de incenso, que são as orações dos justos, dos santos. Glória a Deus. Então, a palavra nos revela que o incenso simboliza o quê? A oração. Amém? Então, no lugar santo, no átrio interior, tinha um altar. No exterior, você já viu comigo qual era o altar? O altar de sacrifício. No átrio interior era o altar de incenso, né? E o incenso sendo queimado, onde sobe, né, aquela fumaça, simboliza o quê? As nossas orações que sobem para Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aqui fala, né, que os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos justos, dos santos. Então, amado, amada, aqui, ó, né, na carne é sacrifício da carne, né, purificar. Na alma é o que, igreja? É oração, é comunhão, é intimidade com Deus, né? O que falta para muita gente hoje justamente é isso, é uma vida de oração, é queimar o incenso no altar de incenso. E olha que coisa interessante, o altar de incenso ficava diante do véu que fazia a separação do lugar santo para o santo dos santos, ou seja, para que a pessoa ela venha entrar no santo dos santos, ela precisa fazer o quê? Queimar um incenso no altar do incenso. Então a oração, meu amado e minha amada, é que nos conduz ao santo dos santos. A oração é que vai fazer com que nós venhamos, né, sair da alma, do âmbito da alma, do âmbito da emoção, e entrar no âmbito do Espírito. Glória a Deus, que é aonde Deus está. A presença de Deus não estava, né, nem no átrio exterior, nem no lugar santo. A presença de Deus estava onde, igreja? No santo dos santos. Só que para eu chegar no santo dos santos, onde tem outro altar, e daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu preciso primeiro passar pelo altar do átrio exterior e o altar do lugar santo, que é o queimar incenso. E ora, hoje nós que somos o templo de Deus, como é que nós chegamos no santo dos santos? Como é que nós entramos na presença de Deus? Sacrificando a nossa carne e ali queimando incenso, através da oração. Não há outro jeito, não há outra maneira de eu e você entrarmos no santo do santo, entrarmos na presença de Deus, se não for através da oração. Amém, igreja? É a oração que vai nos conduzir ao santo dos santos, né? Então veja só, muitas vezes a pessoa ela vai orar, e eu brinco, né, os primeiros 5 minutos de oração, isso, né, mais ou menos, né, mas em geral a gente pode colocar isso para todos, né? Quando a gente, eu, você, todos nós, quem for, os primeiros minutos de oração é uma guerra contra o corpo e contra a alma. Porque aí você começa a orar, você começa a se sentir meio desconfortável. Se está ajoelhado aí, quer se esticar, deitar, ou quer sentar, quer levantar, fica ali meio desconfortável, né? É uma guerra contra o corpo, é uma guerra contra a alma. Você está ali, começa a orar, a falar com Deus, né? Aí fica aquela oração repetitiva, aquelas mesmas palavras decoradas. É o que a gente brinca, né? Aquela oração que não passa nem do teto, que, né, parece que está logo querendo acabar, que não
passa de 5 minutos mesmos, né? Que muitas vezes você está ali, começou a orar e está falando com Deus e daqui a pouco teu pensamento está longe, lá em outra coisa que não tem nada a ver, e você está lembrando de coisas e fazendo planos, enfim, e parece ali que não consegue, né, se conectar. Quem está compreendendo isso? Então é aí, é o queimar de incenso, é uma batalha, né? Ali na oração para chegar ao Santo dos Santos, né? Muitas pessoas, muitas vezes, não vencem essa batalha diariamente. Muitas pessoas ficam só ali diariamente, nesses 5 minutos, nessa água com açúcar, nessa oração que não passa nem do teto e não entra no Santo dos Santos, né? Mas eu tenho certeza aqui que muitas pessoas já tiveram a experiência de entrar no Santo dos Santos. E isso geralmente acontece quando a pessoa está muito angustiada, quando a pessoa está enfrentando um grande problema, uma grande adversidade, quando ela está realmente ali querendo muito de Deus, né? O Senhor diz na sua palavra: buscar-me-eis e achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Que aí ela vai mesmo, rasga o seu coração, a sua alma, Deus, né? E entra ali na presença do Senhor. E quando ela vence essa barreira ali dos primeiros minutos, meu amado, ela rompe com a carne, com a alma, aí ela entra no âmbito do Espírito, ela entra no Santo dos Santos. Aí um fenômeno contrário acontece. Aí, meu amado e minha amada, ela que antes, naqueles primeiros minutos, já queria logo parar, agora ela já não consegue mais parar. O negócio ali pega, né, engata ali a terceira, a quarta e vai, né, embora, né? Muitas vezes ali ela que estava ali se sentindo desconfortável, agora ela passa ali 20 minutos, 30 minutos naquela posição ali e nem sente. Quem está compreendendo isso? Aí ela sente agora o que? A presença de Deus. Aí ela fala em línguas, aí ela profetiza, aí ela marcha, aí ela glorifica. Aí entrou no Santo dos Santos. Quem está compreendendo isso, né? Entrou no âmbito do Espírito. E a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus, ele não se comunica, não é com o nosso corpo nem com a nossa alma. O Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito. Veja só comigo, só para você ver, em Romanos capítulo de número 8. Abra lá, por favor. Verso de número 16. Romanos capítulo 8, verso de número 16. A palavra de Deus diz assim, quem quiser anote. Está escrito: o próprio Espírito, com E maiúsculo, testifica, comunica, confirma, né? Testificar significa confirmar, testifica com o nosso Espírito, com E minúsculo, que somos filhos de Deus. Então vou ler de novo. O próprio Espírito, com E maiúsculo, Espírito de Deus, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, Jesus disse: Deus é Espírito, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Sendo Deus Espírito, Ele vai se comunicar com que a igreja? Com o nosso Espírito. Quem está compreendendo isso? Então veja onde é que estava ali a Shekinah, onde é que estava a presença de Deus. Não era no átrio exterior, nem no lugar santo, era no Santo dos Santos. Amém? Então, meu amado e minha amada, é onde Deus vai ali nos tocar. É onde aí você realmente vai sentir a presença de Deus. É onde realmente você vai ouvir a voz do Senhor. Amém? É onde realmente você recebe poder. É onde você pisa na cabeça do diabo. É onde você recebe autoridade. É onde você marcha, profetiza, glorifica. Quem está entendendo isso? É no Espírito. Amém? E nós, amados, hoje somos o templo de Deus e nós precisamos ser conduzidos ao Santo dos Santos. Então tem que haver o sacrifício da carne, a purificação, tem que haver o queimar do incenso, tem que queimar incenso, tem que orar, tem que buscar. É ou não é, igreja? Quem busca acha, o que pede recebe, ao que bate a porta se abre, né? Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Não tem outro jeito, outra maneira de entrarmos na presença de Deus se não for pela oração. Amém? E aí vem, no Santo dos Santos, o terceiro altar. Como era este altar? Olha só. Diferente do primeiro, que era de madeira, mas revestido de cobre. E do segundo, que era de madeira, mas revestido de ouro.
O altar do Santo dos Santos, ele é de ouro puro, é só ouro. Amém? Como era esse altar? Esse altar ficava sobre a tábua da aliança, a tábua do testemunho, aliás, a arca da aliança, a arca do testemunho, né? Na arca ali, qualquer dia eu vou pregar para vocês sobre a arca, como ela era por dentro, por fora, né? Ela tinha faces em cada lado da arca, enfim, o boi, o homem, a águia, né? É tremendo, é ali as varas de Arão que floresceu, a primeira porção do maná, as tábuas, né, dos 10 mandamentos, as 2 tábuas, tudo isso tem significado profético, qualquer dia a gente ministra sobre isso. Mas sobre a arca da aliança, a tampa da arca era o altar do propiciatório. Era essa lâmina de ouro, da onde se levantava esses 2 querubins, um de frente para o outro, que tocava, olha que coisa tremenda como eles eram. Eles tocavam as pontas das asas em cima e tocava os joelhos embaixo. Amém? Fazendo ali, meu amado e minha amada, vamos dizer assim, este círculo. E no meio deles é onde estava a Shekinah de Deus, é no meio deles onde estava a presença do Senhor, é no meio deles que era o altar do propiciatório, onde se derramava uma gota de sangue, do sangue da expiação, né? Você leu comigo como o sacerdote passava lá nas pontas, né, do altar de incenso, ele vinha para derramar uma gota do sangue pela expiação do pecado do povo de Israel, nesse altar uma vez no ano. Amém? Abra comigo aí em Êxodo, no capítulo de número 25. Êxodo, capítulo de número 25. O Santo dos Santos, ou lugar santíssimo. Quem quer entrar no Santo dos Santos, diga glória a Deus. Aleluias. Êxodo 25, verso de número 17. Todos acharam? Está escrito assim: e também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Não vai ter altura, né? Só essa tampa fina. E farás também 2 querubins de ouro batido, o farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, ou seja, do mesmo ouro da tampa do propiciatório vai se levantar esses 2 querubins, né? Fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles defronte, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, ou seja, para baixo. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, que são aqueles 3 objetos que eu falei. Primeira porção do maná, as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu. E porás, verso 21, propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei, presta atenção, marque aí o verso 22, e ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Então eu vou ler mais uma vez o verso 22. E ali virei e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos querubins. Amém? Então onde é que Deus fala conosco? É no Espírito. Amém? No altar do Espírito, no altar do propiciatório. Para o sacerdote entrar ali no Santo dos Santos não era de qualquer maneira não. Para você ter uma ideia,
os sacerdotes, eles entravam, o sumo sacerdote, né, escolhido uma vez no ano entrava ali, amarrado na cintura por uma corda, porque estava entrando na presença de Deus. E se tivesse ali em pecado, ali mesmo ele era morto, fulminado. E se o sumo sacerdote morresse lá dentro, quem ia ter coragem de entrar lá para tirar o corpo? Então ele já entrava ali amarrado com a corda na cintura. Se alguma coisa desse errado, né, os outros puxavam a corda, mas não entrava lá de jeito nenhum. Quem está compreendendo isso, né? Então ali tinha este véu. Quando Jesus morreu na cruz, derramou o seu sangue, o que a palavra de Deus nos diz? Que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A palavra de Deus diz que pelo sangue de Jesus nós temos livre acesso ao trono da graça. Isso está na carta aos Hebreus. Hoje nós temos acesso a entrar na presença de Deus no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Mas para isso é necessário, o sacrifício da carne. Para isso é necessário o queimar do incenso, glória a Deus, para então oferecer a Ele o nosso sacrifício de louvor e de adoração no Santo dos Santos, em comunhão com o Senhor no Espírito. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluias. Então toma posse disso. Muitas pessoas não sacrificam a sua carne, não oferecem, né, a sua vida, o seu corpo em sacrifício ao Senhor, como eu falei para você, né, como está escrito, nós temos que oferecer a Deus o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Paulo vai dizer, né, aqui em Romanos capítulo 2, por exemplo, Romanos 12, eu nem tinha colocado isso aqui no esboço, mas o Senhor me traz à memória. Romanos 12, verso 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o que, igreja? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então essa passagem aí, o Espírito Santo me trouxe à memória, é até bom você colocar aí como referência para o primeiro altar, amém? Vou ler de novo, Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas não sacrificam a sua carne, pelo contrário, fazem todos os desejos e vontades dela, né? E se a pessoa não passa pelo primeiro altar, como é que ela vai chegar no terceiro? Quem está compreendendo isso, né? Outros ficam ali com muita luta e sacrifício, sacrificando a sua carne, mas queima pouco incenso, fica ali na alma, né? Tem pessoas que não pecam pela carne, mas pecam pela alma, pelos sentimentos, pela emoção, o orgulho, o ego, a vaidade, né? O eu, né? A emoção fala mais alto. Enfim, nós temos que sacrificar não somente a nossa carne, mas sacrificar, né, a nossa alma também, as nossas emoções, os nossos sentimentos, ter ali domínio próprio, né, para andar no Espírito. Então liberar perdão, tirar do nosso coração a mágoa, né, para entrar na presença de Deus, porque você pode perceber que quando a pessoa está com o coração cheio de mágoa, cheio de ódio, ela dobra o joelho para orar, mas ela não consegue entrar no Santo dos Santos, ela não consegue entrar na presença de Deus com o coração cheio de mágoa. Sim ou não, igreja? Né? Ela não consegue entrar na presença de Deus com o coração cheio de amargura. Ela não consegue ali, queimar um incenso no altar de incenso, né? Se o coração estiver cheio ali de orgulho, de soberba, de vaidade, né? De ódio, de rancor, enfim. E aí muitas vezes a pessoa fica ali presa no âmbito da alma, da emoção, dos sentimentos. Então nós temos que, o primeiro altar, oferecer ali o sacrifício da nossa carne, e no segundo altar, oferecer ali o sacrifício do incenso.
É onde você ali quebranta o seu coração. É onde você ali se humilha na presença do Senhor. É onde você libera perdão, ama até o teu inimigo, né? Ali é onde você lança fora todo orgulho, toda vaidade. Quem está entendendo isso? Né? É onde ali você vai queimar o incenso, ali orar, clamar, para aí sim entrar no Santo dos Santos, onde o Senhor habita, onde Ele disse: ali virei e falarei contigo. E eu quero dizer para você nessa noite, como profeta e como homem de Deus, Deus quer falar contigo. Para terminar, a palavra de Deus diz assim em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei o que, igreja? Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu quero te dizer que o Senhor tem muito a te revelar, muito a falar com você, mas é no Santo dos Santos, em nome de Jesus. Glória a Deus. É no altar do propiciatório, é no Espírito. Amém.